Novamente, eu vou reforçar todas as nossas aulas. Por que estudar uma temática sobre esta, como por exemplo, o Filho ou Deus Filho? Qual é a importância de estudar uma matéria dessa? Em primeiro lugar, coloque na sua mente o seguinte: sem Cristo não há cristianismo. Sem Cristo não há igreja. Sem Cristo, toda a estrutura da nossa fé cai por terra. Por isso que lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa pregação. E o mistério da Trindade está envolvido nesse processo, porque nós já sabemos da economia da Trindade. O Pai envia, o Filho faz e o Espírito Santo aplica a obra da redenção. Então, se você não atentar para essa particularidade de que o Filho e a Trindade estão envolvidos nesse processo, eu posso dizer que o coração do cristianismo é entender que Jesus é o Filho de Deus. Sem esse pilar, todo o prédio da nossa teologia, da nossa adoração, do nosso louvor, cai por terra. Porque quando nós lemos Mateus 16, 15, até o verso 18, até o verso 17, Jesus fez uma pergunta: o que vocês dizem? Ou o que eles estão dizendo ser o filho do homem? Aí eles disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és, e outros dizem que tu és alguns. Mas Jesus queria agora analisar no meio da vivência deles: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, Pedro, aí vem o mais interessante. Nós já falamos aqui várias vezes. Revelação. Revelação não é curiosidade, não é pesquisa, é a revelação divina. Aí a Bíblia diz que ele falou: Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, mas o meu Pai. Veja que há um propósito do Pai em revelar o Filho. Então, se você não atentar para essa doutrina da Trindade, e aqui você tem uma declaração nítida de que é o Pai. Então, essa análise de nós estudarmos o Filho tem três coisas: evidencia a doutrina da Trindade, a eficácia da expiação, a revelação perfeita de Deus, a mediação salvífica e a esperança gloriosa. Tudo isso só nessa expressão: Jesus é o Filho de Deus. Então, aqui está essa relevância de nós estudarmos sobre o Deus Filho. Vamos lá. Primeiro texto. Lucas, capítulo de número 1, versículo 31. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o trono de Davi seu pai. E disse Maria ao anjo: como se dará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Muito bem. Nós vamos analisar, primeiramente, antes de entrar aqui no texto, eu vou atentar para um aspecto exegético de Lucas, versos capítulo 1, do verso 31 ao 35. Pronto. Primeiramente, você tem aqui nesse texto um personagem chamado João Batista, que vem de um casal, Isabel e Zacarias, e nesse primeiro momento você tem uma mulher que é estéril e que vai acontecer um milagre sobrenatural para o nascimento de quem? De João. Só que é um milagre natural com uma convivência marital e sexual. Porque ela vai conceber no ventre que é estéril, o Senhor vai fazer um milagre no ventre dela, de Isabel. Mas a relação sexual é que vai dar origem a quem? A João Batista. Note que João Batista, dentro desse texto, ele vem com um milagre, tem um nascimento. Só que há um contraste entre o nascimento de João Batista e o de Jesus.
Enquanto que o de João vai ser um milagre pela esterilidade, no ventre de Isabel, o nascimento de Jesus vai ser sobrenatural também, só que sem participação do homem. Veja a diferença. A Maria, ela vai se achar grávida, mas ela vai ser grávida sem participação do homem. Não tem a natureza no sentido da relação sexual de um homem com Maria para o nascimento de quem? De Jesus. Então, de imediato eu já começo dizendo que se você não acreditar na Bíblia pela fé, você não vai compreender nada. Isso aqui eu vou logo dizer para você, não tem teólogo, não tem exegeta, não tem doutor que explique isso aqui. Isso aqui só pode ser aceito por onde? Pela fé. Não, mas o doutor fulano deu uma explicação. Não existe lógica. Primeiro, a trindade não é questão de lógica. A trindade é questão de fé. Larga isso de mão, gente. Olha, vocês vão perder tempo estudando como é a questão da trindade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O que eu tenho que entender é que os três são da mesma essência e, na verdade, é uma só pessoa, mas são pessoas o quê? Distintas. Se eu for mexer nisso aqui, eu vou ficar louco e eu vou negar a doutrina da Trindade e vou ficar sem compreendê-la. Por isso que o mais importante é crer no que a Bíblia diz. Jesus nasce como humano, não é isso? O nascimento de Jesus foi de modo natural, como qualquer. Agora, a concepção foi o quê? Sobrenatural. Então, como é que você vai crer, e aqui eu começo já mostrando isso aqui para vocês, que tudo é sobrenatural, que o anjo é quem traz o anúncio. Então você tem um lado histórico e você tem também um lado o quê? Teológico.